Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e santo Espírito se faça presente agora em nosso meio, para que ao lermos as páginas sagradas desse livro, a Tua vontade seja revelada para a nossa vida e nós busquemos compreender os planos e propósitos que o Senhor tem para todos nós. Fica com todos nós. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Pois bem, já munidos com a nossa Bíblia, nós vamos começar o estudo. E eu quero convidar você então a irmos lá para o Antigo Testamento, para a página 588. Página 588. Você que está em casa nos acompanhando, talvez a paginação que eu mencionar aqui não confira com a sua Bíblia, mas você pode aí pegar a sua Bíblia, a versão que você usa, e vamos para o livro do profeta Daniel. Antigo Testamento, página 588. Todos encontraram? Aí está o livro do profeta Daniel. Bom, o interesse por esse livro não é coisa nova. Cristóvão Colombo foi um dos que muito se interessou pelo livro do profeta Daniel. E em um outro vulto da história que todos nós conhecemos, Isaac Newton. Isaac Newton, cientista, matemático, mas ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. E nós vamos, aqui no Bíblia Fácil, vemos algumas coisas que Isaac Newton disse sobre o livro do profeta Daniel. Então, o interesse desse livro é antigo. Há muitos anos tem despertado interesse. E eu queria apresentar para vocês 4 razões pelas quais deveríamos estudar o livro do profeta Daniel. A primeira delas é porque o livro está na Bíblia. E se ele faz parte do cânon bíblico, que soma 66 livros, certamente Deus o inspirou. Só estão aqui nesse livro sagrado, livros inspirados. Então foi o próprio Deus quem inspirou o livro do profeta. Um segundo motivo para estudar Daniel é que esse livro traz para nós uma mensagem de esperança e otimismo. E nunca na vida do nosso planeta precisamos tanto de esperança e otimismo quanto os dias que estamos vivendo. Um terceiro motivo é que é dirigido especialmente para os nossos dias. E quando eu falo nossos dias, eu estou falando dos dias atuais. Nós iremos descobrir de que a mensagem desse livro foi endereçada para as pessoas que vivem no século 21. E, finalmente, porque o próprio Cristo indicou esse livro. Nós acabamos de ler em Mateus 24:15 que Jesus fez menção do livro do profeta Daniel. Se o próprio Cristo fez menção, é porque eu e você devemos dar atenção também a esse livro. Agora, um detalhe interessante. O livro do profeta Daniel está no Antigo Testamento. E nós geralmente ensinamos de que todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Essas são as duas línguas principais. Mas o livro do profeta Daniel, ele apresenta um elemento interessante. Dos capítulos 1 ao capítulo 2, verso 4, Daniel escreveu em hebraico. Mas do capítulo 2, verso 4, na segunda parte, até o capítulo 7, 28, Daniel escreveu em aramaico. E a partir do capítulo 8 até o final do seu livro, ele voltou a escrever em hebraico. Não existe outro livro da Bíblia nesse formato. Por que Daniel escolheu usar o hebraico e o aramaico? Bom, isso aqui é simples de explicar. É porque o conteúdo do capítulo 2, verso 4 a 7, 28, interessava de uma forma especial as pessoas que viviam nos seus dias. E nos dias dele, a língua aramaica era usada de uma forma mais intensa. É por isso que ele fez questão
de quando falar ao povo dos seus dias, ele usou esta língua. E o aramaico e o hebraico são línguas primas, assim como falamos do português e do espanhol. A similaridade é muito grande. Então, esta foi a língua original em que ele foi escrito. Agora, nós iremos aprender de que o livro do profeta tem uma divisão muito clara, e no estudo vocês irão perceber. Qual é essa divisão que Daniel faz? Dos capítulos 1, que você tem aberto aí, até o capítulo 6, essa é a divisão histórica de Daniel. Já dos capítulos 7 ao capítulo 12, nós temos uma divisão ou a seção profética. Então o livro está muito bem dividido. Metade do livro trata basicamente de história e tem uma profecia. Já do 7 ao 12, basicamente trata de profecia e tem uma história. Assim o livro se mescla entre profecia e história. E nós vamos agora voltar ao passado para aprender essas histórias e compreender estas profecias que ele revela. Agora, quais são os objetivos da parte histórica do livro do profeta Daniel? Quando estudamos a história, e aqui estão 6 capítulos e as histórias em cada um deles, o que essas histórias querem nos ensinar? As histórias nos ensinam como podemos nos preparar para o fim dos tempos. Elas falam de fé, coragem e esperança. Então, ao passarmos os 6 capítulos históricos, nós iremos nos admirar com a fé e a coragem desses personagens. Mas essas histórias vão nos encher de esperança. Já dos capítulos 7 ao 12, nós iremos estudar as profecias. E ao estudarmos essas profecias, qual é o objetivo da profecia? Temos 2 objetivos. O primeiro deles, as profecias tratam dos grandes eventos através da história e apontam para um período chamado Tempo do Fim. E nós iremos descobrir quando é que se iniciou esse período chamado Tempo do Fim. E um segundo objetivo da profecia é habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro, aumentar nossa confiança e fé na palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que o estudo de Daniel nos prepara para o tempo do fim, ele aumenta a nossa confiança nesse livro, no livro sagrado de Deus. Um outro detalhe que eu tenho que participar para vocês. A Bíblia tem 2 tipos de profecias. Daniel é um livro profético, mas nós temos 2 tipos de profecias em toda a Bíblia. A primeira característica ou a primeira classe de profecias são as profecias clássicas. O que são profecias clássicas? São profecias que maiormente têm a sua aplicação para os dias do profeta. Então, quando falamos em profecia clássica, por exemplo, o livro do profeta Isaías é um profeta clássico. E as profecias de Isaías, elas têm uma aplicação para os dias dele. Por exemplo, Jonas também profetizou a destruição de Nínive, mas essa destruição de Nínive tinha a ver com os seus dias. Isso é uma profecia clássica. Agora, o outro tipo de profecia, nós chamamos de profecias apocalípticas. E a profecia apocalíptica, ela tem um objetivo. Ela aponta para o final da história. A profecia apocalíptica, ela se centra nos últimos eventos da história humana. Então, Daniel, basicamente, é um livro profético apocalíptico. Você vai ter 2 livros na Bíblia com essa característica, Daniel e o próprio Apocalipse.